Boa noite. António Costa lançou um ultimato aos partidos. Se o diploma sobre as carreiras dos professores for aprovado em votação final, o governo português demite-se. Seja muito bem-vindo ao Euronews Noite. Esta e outras notícias para ver já a seguir aos títulos. É o maior abanão até agora na chamada geringonça. O primeiro-ministro António Costa ameaça uma demissão do governo. Na contagem decrescente para as eleições europeias, a Euronews falou com o candidato do PPE à liderança da Comissão Europeia, Manfred Weber. O Facebook baniu várias personalidades de extrema-direita e o líder de uma organização islâmica que acusa de discurso de ódio. E os fãs da saga Guerra das Estrelas despedem-se de Peter Mayhew, o ator que deu vida a Chewbacca. O governo português ameaçou esta tarde demitir-se caso o diploma dos professores seja aprovado em votação final global. Em causa está a proposta que os partidos da oposição querem aprovar sobre o descongelamento integral do tempo de serviço na carreira dos professores. O primeiro-ministro português, António Costa, esteve reunido com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa durante 4 horas. Depois da reunião, dirigiu-se ao país, onde deixou este ultimato aos partidos da oposição e também aos dois que apoiam o governo, Bloco de Esquerda e Partido Comunista, isto excluindo naturalmente o partido do governo, o Partido Socialista. Ontem, a Comissão Parlamentar de Educação da Assembleia da República aprovou, na especialidade, um conjunto de normas que, independentemente das muitas dúvidas de inconstitucionalidade que suscitam, é socialmente injusto e financeiramente insustentável. Apesar de ainda não estar concluído o processo legislativo, é dever do Governo ser desde já muito claro para com os portugueses quanto às consequências da votação de ontem. Primeira, a criação de um encargo adicional de pelo menos mais 340 milhões de euros entre este ano e o próximo, devido ao pagamento de retroativos relativos a 1 de janeiro de 2019. Segunda, a aplicação deste diploma ao ano 2019 implicaria necessariamente um orçamento retificativo, o que quebraria a regra da estabilidade e da boa gestão orçamental que tem vindo a ser cumprida todos os anos desde 2016. Terceira, a necessária extensão deste diploma aos demais corpos especiais, por si só, implicaria um acréscimo da despesa certa e permanente de 800 milhões de euros em cada ano. Quarta, como já hoje vieram declarar as duas centrais sindicais, a restrição desta solução aos professores e restantes corpos especiais colocaria em situação de desigualdade os demais funcionários públicos e, convém acrescentar, todos os portugueses que sofreram nos seus salários, nas suas pensões, no seu emprego e nos seus impostos os efeitos da crise. Quinta, a acomodação no curto, médio e longo prazo dos encargos gerados por esta medida só seria possível com inevitáveis cortes no investimento e nos serviços públicos ou com significativos aumentos de impostos. Qualquer uma destas consequências compromete a governabilidade presente e condiciona de forma inadmissível a governação futura, em termos que só os cidadãos, só o eleitorado, têm legitimidade para poder determinar. A aprovação em votação final global desta iniciativa constituirá uma ruptura irreparável com o compromisso de equilíbrio entre a devolução de rendimentos e direitos,
com a consolidação das contas públicas e compromete a credibilidade internacional de Portugal. Nestas condições, entendi ser meu dever de lealdade institucional informar Suas Excelências, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República, que a aprovação em votação final global desta iniciativa parlamentar forçará o Governo a apresentar a sua demissão. Crise migratória, alterações climáticas e políticas socioeconómicas foram algumas das questões abordadas pelos 4 candidatos principais à presidência da Comissão Europeia num debate que se realizou ontem em Florença e que foi acompanhado pela Euronews. Os 4 principais candidatos a suceder a Jean-Claude Juncker na presidência da Comissão Europeia deixaram a sua visão sobre o futuro do bloco num debate em Florença, na quinta-feira. A crise migratória, as alterações climáticas e as políticas socioeconómicas foram alguns dos temas abordados. É um desafio comum garantir a segurança. É por isso que estou a favor de uma versão fortemente atualizada do FBI para a União Europeia, com direitos para fazer investigações dentro da União. Na verdade, devíamos convidar os membros do Conselho Europeu para virem aqui a explicar-nos por que razão não são capazes de reformar o sistema de asilo na Europa, porque aí está a verdadeira crise. O Partido Socialista Europeu apontou uma prioridade. É insuportável que as grandes empresas tenham milhares de milhões de lucros na Europa e não paguem impostos. Precisamos de mudar isso imediatamente. Precisamos de ter a certeza que os rendimentos da classe média sobem rapidamente. A candidata dos Verdes Europeus defendeu a necessidade de fazer mais para combater as alterações climáticas. Milhares e milhares de jovens estão a sair às ruas em Roma, em toda a Itália e em toda a Europa para dizerem que também querem um planeta em que possam viver. Depois das próximas eleições europeias, poderemos ter um Parlamento Europeu muito fragmentado e uma subida dos partidos eurocéticos, e as alianças tradicionais podem não ser suficientes para chegar a uma maioria. E a escolha do próximo Presidente da Comissão Europeia pode necessitar de compromissos com as novas forças políticas. Na sequência deste debate, a enviada especial da Euronews a Florença, Elena Cavallone, falou com o candidato do Partido Popular Europeu de centro-direita à presidência da Comissão Europeia. Manfred Weber está determinado a combater o nacionalismo na Europa. O líder do Partido Popular Europeu faz neste momento campanha em 2 frentes, para ser reeleito como deputado no Parlamento e para substituir Jean-Claude Juncker à frente da Comissão Europeia. O nacionalismo regressou à Europa. Aqueles que apelam a uma perspectiva egoísta têm uma voz forte no debate neste momento. O Brexit é uma tragédia, mas ajuda-nos porque as pessoas veem o que acontece com o voto populista se votarem pela saída da União Europeia. Dá-nos uma indicação clara de que é 1000 vezes melhor reformar a Europa, como quer fazer, do que sair ou destruir a União Europeia. Manfred Weber afirma que é tempo de concentrar atenções e energias a construir uma nova fase, um novo capítulo para a União Europeia. Vivemos, na última década, nos últimos 10 anos, 3 grandes momentos de crise. A crise do euro, a crise das migrações e o Brexit. 3 questões que monopolizaram muitos dos nossos recursos. Temos de pôr fim a esta crise de liderança e abrir um novo capítulo de otimismo para o futuro. Manfred Weber lidera a lista da CDU alemã ao Parlamento Europeu numa altura em que o PPE enfrenta o risco de perder o estatuto de maior grupo parlamentar no hemiciclo da Europa. A possibilidade de saída do Fidesz de Viktor Orbán da família e a constituição de um novo grupo de extrema-direita são a principal ameaça. As eleições locais no Reino Unido ficaram marcadas pela derrota dos 2 grandes partidos, o Conservador e o Trabalhista. Só o partido de Theresa May perdeu mais de 1000 assentos nestas votações. O governo de Theresa May tem andado ocupado entre as negociações do Brexit e a demissão do ministro da Defesa. As eleições locais desta quinta-feira passaram entre os pingos da chuva.
Os resultados provisórios mostram que os eleitores não estão satisfeitos com os dois grandes partidos, o conservador de Theresa May e o Partido Trabalhista. Os conservadores perderam mais de 600 autarcas, enquanto que os trabalhistas, 78. Mas o fenómeno é facilmente explicado pelo ex-conselheiro de Theresa May, que fez uma análise destes resultados à Euronews. Quando chegarmos às eleições europeias, daqui a algumas semanas, estas duas partes podem ser eliminadas, especialmente os conservadores, porque o partido do Brexit não esteve envolvido nestas eleições locais. Portanto, as pessoas que estão descontentes com os dois grandes partidos só tiveram os partidos mais pequenos para demonstrar esse descontentamento, muitos dos quais defendem ficar na União Europeia. No total, o Partido Conservador perdeu o controle de 16 municípios. Os vencedores da noite foram os liberais-democratas, que ganharam com maioria em 8 autarquias. Os resultados oficiais só serão conhecidos durante este fim de semana. Na Hungria, o primeiro-ministro Viktor Orbán tenta uma aliança com a Liga de Matteo Salvini, com vista às eleições para o Parlamento Europeu. Juntos, nas políticas anti-imigração, o húngaro e o italiano foram visitar uma fronteira. Um passeio com vista para o arame farpado. A visita do ministro italiano do Interior à Hungria começou com uma visita à fronteira do país com a Sérvia. Salvini foi recebido pelo primeiro-ministro Viktor Orbán. Esta imagem na fronteira materializa aquela que é a principal preocupação dos dois governantes: fortalecer uma aliança anti-imigração na União Europeia. Queremos que o Partido Popular Europeu, que está dividido sobre esta matéria, colabore com os partidos anti-imigração. Hoje esta posição, esta visão estratégica que eu represento, está em minoria no PPE. Em vésperas de eleições europeias, a questão da imigração pode ser o ponto de partida para um entendimento mais alargado entre o Fidesz de Orbán e a Liga de Salvini. O problema não é redistribuir migrantes pela Europa. O problema é ter uma Europa que proteja as fronteiras terrestres e marítimas. Salvini procura aliados para um novo grupo de partidos nacionalistas de extrema-direita no Parlamento Europeu. O Fidesz de Orbán está suspenso do PPE desde março e admite-se que venha a sair definitivamente do Partido Popular Europeu depois das eleições deste mês. O ciclone Fani é já um dos mais fortes dos últimos tempos a atingir a Índia. As intempéries fizeram cerca de 1 milhão de deslocados. Ventos de 180 km por hora atingiram a cidade de Puri, na Índia. O ciclone Fani varreu a Baía de Bengala e provocou pelo menos 2 mortos. Este é um dos mais fortes ciclones de que há registro nos últimos anos no Oceano Índico. Mais de 1 milhão de pessoas foram deslocadas para regiões seguras, mas nem todos seguiram as orientações das autoridades. As pessoas na Índia hesitam frequentemente em sair nestas situações. Vivem em condições muito informais, rudimentares, com poucas infraestruturas, pouca ligação à rede. Muitas vezes vivem com a família alargada e tomam conta dos mais velhos em casas muito frágeis. Outro lugar que está em risco é Cox's Bazar, onde estão muitos refugiados de Bangladesh. Depois da passagem do olho do ciclone, são esperadas chuvas intensas e graves inundações. Um cenário que lembra o furacão que atingiu a região de Odisha em 1999, vitimando quase 10 mil pessoas. As autoridades apelam aos turistas que abandonem a costa e evitem viajar. Terminou a greve na companhia aérea escandinava SAS, durou uma semana e obrigou ao cancelamento de 4.000 voos. Terminou o braço de ferro entre a companhia aérea SAS e os sindicatos da Dinamarca, Noruega e Suécia. A greve, que obrigou ao cancelamento de 4.000 voos e deixou em terra mais de 350.000 passageiros, chega ao fim na sequência de um novo acordo coletivo. Este acordo prevê a revisão salarial, da carga horária e das condições de segurança no trabalho. A indústria das companhias aéreas suecas enfrenta um período difícil. Fala-se em diminuir os impostos sobre os voos. Fala-se do preço do petróleo e de uma coroa sueca fraca.
Ao mesmo tempo, a SAS precisa de criar um músculo financeiro para criar rentabilidade a longo prazo, para poder financiar as nossas grandes encomendas de frotas e, não menos importante, os recursos para migrar para viagens viáveis e sem fósseis. O CEO da SAS, Rickard Gustafsson, anunciou igualmente a retoma dos voos o mais rápido possível e a normalização de serviços até o final desta sexta-feira. Seja bem-vindo ao segundo bloco do Euronews Noite. A greve da função pública na Venezuela está para durar. O presidente da Assembleia Nacional e autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, continua os apelos para que os venezuelanos saiam à rua contra o regime de Nicolás Maduro. As ruas de Caracas têm de volta a calma que tinham antes de Juan Guaidó tentar tirar Nicolás Maduro do poder. Mas esta falsa tranquilidade não deve durar muito tempo. Vários líderes políticos estão a preparar novas mobilizações. A greve da função pública, a nova arma da oposição, veio para ficar. Não tenho medo, por isso digo, chega de medo. Peço aos funcionários públicos para se juntarem a nós. Não é hora do medo, temos que ir para a rua. O que é que temos a perder? O que é que vou perder? 18 mil bolívares do meu salário? O que é que faço com isso? Nada. Guaidó voltou a pedir às pessoas para largarem tudo e lutar contra o governo atual. Mas não só em Caracas. As greves estendem-se a todo o país. O objetivo é imobilizar a Venezuela. Rafael Veloz, deputado e membro do partido da oposição, fala de pressão a Maduro. Quando exercemos esta pressão, como estamos a fazer agora, o sistema cai. Este sistema, o socialismo do século XXI, está no momento mais fraco dos últimos 20 anos. As ruas estão mais calmas, mas o futuro dos venezuelanos está cada vez mais incerto. Nicolás Maduro apelou aos seguidores para participarem em grandes dias de debate interno. O objetivo deste encontro, que será realizado neste fim de semana, é preparar um plano de mudança e retificação da Revolução Bolivariana. A oposição, por outro lado, anunciou novas mobilizações para os próximos dias. Várias personalidades de extrema-direita ficaram sem conta no Facebook e no Instagram. É o golpe da rede social contra o que qualifica de discurso de ódio. Mas não foi só a chamada alt-right a sofrer os efeitos. O líder de uma organização islâmica nos Estados Unidos foi igualmente expulso das redes. O Facebook baniu as contas de várias personalidades conotadas como indivíduos perigosos e divulgadores de teorias conspirativas, uma proibição que também abrange as contas do Instagram. Estamos a trabalhar duro para remover completamente os grupos cujo objetivo principal é violar os nossos termos ou fazer coisas que são perigosas. Em conferência de imprensa, um dos representantes do Facebook fez saber que o processo de avaliação de potenciais prevaricadores é extenso e foi o que os levou à decisão de remover estas contas esta quinta-feira. Constam da lista de pessoas alegadamente perigosas e promotoras de discursos que incitam a violência e o ódio o radialista Alex Jones, fundador do site Infowars, o britânico Milo Yiannopoulos e o extremista muçulmano afro-americano Louis Farrakhan, entre muitos outros. O futuro da cibersegurança reuniu representantes de todo o mundo. Os governos estão preocupados com as vulnerabilidades da rede, numa altura em que vários países, incluindo Portugal, se preparam para implementar a 5G. Com a 5G a chegar, responsáveis mundiais reuniram-se em Praga, na República Checa, para discutir a segurança nas redes de quinta geração. Representantes de 30 países da União Europeia, NATO, Estados Unidos, Japão e Austrália querem tomar medidas políticas conjuntas para garantir a cibersegurança a nível global. Num instante, numa fração de segundo, 0,1 segundo,
é possível transmitir esta informação. Mas com o 5G, em 0,1 segundo, é possível transmitir esta quantidade de informação de dentro para fora e de fora para dentro, incluindo dados de malware. A avaliação dos riscos e a regulamentação dos fornecedores foram um dos temas em cima da mesa. Cabe aos governos equilibrar o interesse económico com a compreensão dos desafios que se avizinham. Tendo em conta a natureza transformativa do 5G, as decisões de aquisição e distribuição feitas agora terão um impacto geracional sobre a segurança e prosperidade das nossas sociedades. Esperamos que governos com ideias semelhantes evitem comprometer-se com qualquer sistema ou fornecedor, até que sejam capazes de vetar e comparar as tecnologias disponíveis e avaliar completamente os riscos de todo o ciclo de vida das instalações e operação das redes 5G. De fora da reunião ficaram a Rússia, a China e a Huawei, depois de os Estados Unidos terem tentado limitar a entrada e distribuição de fabricantes chineses, acusando Pequim de usar as telecomunicações para fazer espionagem no mundo ocidental. O governo tem expectativas relativamente ao envolvimento de vendedores em redes 5G. O governo considera que o envolvimento de fornecedores que possam estar sujeitos a instruções extrajudiciais de um governo estrangeiro que vão contra a lei australiana possa falhar, devido à incapacidade da operadora proteger adequadamente uma rede 5G de um acesso não autorizado ou de uma interferência. Na Europa, diversos países, entre os quais Portugal, preparam-se para conceder licenças para 5G ainda este ano. A crescente presença tecnológica chinesa na União Europeia levou já a Comissão a delinear medidas concertadas entre os 28. Sem acesso livre a uma informação credível e transparente, nenhuma democracia está completa. As palavras são do secretário-geral da ONU, António Guterres, no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Os riscos envolvidos no jornalismo profissional são recordados a cada 3 de maio no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, decretado pela ONU em 1993. O papel da imprensa na defesa dos valores democráticos é o tema de uma conferência na Etiópia. Debatemos o papel do jornalismo nas eleições nesta era da desinformação, com notícias falsas que minam os valores fundamentais da democracia. Notícias que violam o direito dos cidadãos de receber informação com base em fontes credíveis e verificadas. O mais recente relatório da organização Repórteres Sem Fronteiras revelou que a situação na União Europeia se tem vindo a agravar em paralelo com a ascensão de governos de pendor autoritário. Entre os 28 Estados-membros, Malta, Hungria e Bulgária ocupam os últimos lugares em termos de liberdade de imprensa. Entre os piores está também a Eslováquia, onde foi assassinado o jornalista Jan Kuciak em 2018. No caso da Itália, um vice-primeiro-ministro questionou a necessidade de proteger Roberto Saviano, ameaçado pela máfia, depois do jornalista o ter criticado. Um especialista diz que os Repórteres Sem Fronteiras dizem que a Europa é o continente menos mau, mas todos os indicadores têm vindo a piorar e a situação é catastrófica em termos de violência verbal. Há quase uma caça às bruxas contra os jornalistas, demonizando-os, chamando-os de traidores e inimigos. Há menos de 6 meses, a Comissão Europeia lançou um plano de ação contra a desinformação. Uma porta-voz explica como tem apoiado os jornalistas. Temos reiterado em várias ocasiões como é sagrado o trabalho dos jornalistas em termos de contribuição para a democracia. Também condenamos nos mais fortes termos os assassinatos de jornalistas em Malta e na Eslováquia e instámos as autoridades nacionais a investigarem todos estes casos. Um dos filhos da jornalista maltesa Daphne Caruana Galizia, assassinada em 2017, considera que não há suficiente investimento em cooperação judicial ao nível da União Europeia. Os jornalistas trabalharam duramente nas suas investigações, que podem demorar anos e serem feitas em colaboração com colegas de outros países em muitas línguas. Quando analisamos o modo de operação das forças policiais dos vários países da União Europeia, percebemos como é antiquado. São péssimos e ineficazes na troca de informações. Organizações como a Europol revelaram-se de facto ineficazes no combate ao crime transfronteiriço.
Além da violência verbal e física, os jornalistas estão sob crescente perseguição judicial em quase todo o mundo. Mais de 250 jornalistas estão presos por causa do exercício da profissão. Em alguns países, como a China, é difícil conhecer a real situação. A propósito deste Dia Mundial, o nosso correspondente em Luanda, Michel Santos, falou com o ministro angolano da Comunicação Social, João Melo, que anunciou medidas com o objetivo de tornar mais fácil o surgimento de novas empresas de comunicação. João Melo reagiu também às críticas feitas ao setor por parte de jornalistas e da ONG Repórteres Sem Fronteiras, que continua a colocar Angola no último lugar entre os países lusófonos em termos de liberdade de imprensa. Em Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o governo angolano reitera o compromisso em subir nos rankings internacionais e ainda este ano vai reformar a legislação para facilitar o aparecimento de novas empresas de comunicação social e estimular a pluralidade. A garantia foi dada pelo ministro João Melo. Nós pretendemos este ano ainda fazer alguns ajustamentos à legislação que existe sobre comunicação, eliminando algumas normas, digamos assim, que tornam difícil, por exemplo, a criação de novos meios, etc. A medida era recomendada pela Repórteres Sem Fronteiras, tal como a reforma do quadro legal, tendo em vista os chamados crimes de imprensa, algo que será objeto de uma futura análise. Temos que realmente analisar essa questão com profundidade, ver também outras experiências comparadas no que diz respeito a países democráticos do mundo, como é que eles resolveram esse problema. Temos que ver bem o que são realmente crimes comuns, praticados ou não por jornalistas, e crimes tipicamente de imprensa. Não sei sequer se isso existirá. E sobre o serviço público, por vezes acusado de ser brando com o poder. Isso é um trabalho contínuo. Como disse, nós temos o compromisso de transformar, de fazer com que os órgãos públicos sejam efetivamente públicos, isto é, que proveiam aos cidadãos informações plurais, abertas, bem apuradas, que podem ser críticas ou não. Posso dizer, de acordo com pesquisas que nós temos, que a credibilidade dos órgãos públicos em Angola é muito positiva, mas nós queremos continuar a trabalhar no sentido de reforçá-la mais ainda. Para mais tarde está também planeada a reestruturação do setor empresarial com a eventual privatização de algumas atividades detidas pelo Estado. Ficou conhecido no cinema, mas não foi pelas palavras, até porque a personagem que o fez famoso só emitia grunhidos. Morreu o ator que interpretou a personagem Chewbacca em 5 filmes da saga Guerra das Estrelas. Peter Mayhew tinha 74 anos. Por detrás do conhecido Chewbacca da Guerra das Estrelas estava Peter Mayhew. O ator morreu aos 74 anos. A notícia da morte foi divulgada pela família através do Twitter esta sexta-feira. O ator morreu na própria casa no norte do Texas, nos Estados Unidos, onde vivia. A causa da morte não foi divulgada, mas vários meios de comunicação dizem que o ator sofria de problemas cardíacos. As homenagens chegam de todo o lado, mas mais emotivas as de quem o bem conhecia. O Hollywood Reporter partilhou a reação de Harrison Ford. "Eu amo", escreveu o ator em relação a Peter Mayhew. Mark Hamill, o famoso Luke Skywalker, também não escondeu a tristeza de ver partir, como escreveu no Twitter, um grande homem com um coração ainda maior. Mayhew interpretou 5 filmes da saga da Guerra das Estrelas. Terá uma homenagem privada no mês de julho e uma outra para os fãs, prevista para dezembro. Chewbacca, aliás, Peter Mayhew, partiu em direção a uma galáxia muito distante. Boa noite, bom fim de semana. Continua a acompanhar as notícias aqui na Euronews, no nosso site e nas redes sociais.